gente, estamos de volta com mais um Mieloma Cast e hoje o assunto é o tratamento do mieloma múltiplo no Sistema Único de Saúde. Os desafios e os avanços. E esperança também, porque também tem esperança. E para esse bate-papo, estou recebendo aqui Dr. Wanderson Rocha. Dr. Wanderson, muito obrigada por estar aqui hoje para a gente falar um assunto tão importante. Né? Muito obrigado, Cris, pelo convite. É sempre um prazer, né, estar aqui, te ver, a gente conversar e poder falar alguma coisa para os pacientes. Fala um pouquinho de você. Bom, pois é, meu nome é Wanderson Rocha, eu sou professor titular de hematologia e terapia celular da USP, né, e também sou hematologista e coordenador de terapia celular da Rede DOR. Né, e além disso, sou professor consultor da Universidade de Oxford. Doutor Wanderson, há quanto tempo você voltou para o Brasil e está aí à frente no ICESP, né? O ICESP é a parte oncológica da hematologia e o Hospital das Clínicas é a parte de transplante. Tá, então é transplante. E a não, na realidade é tudo. Né? Então qual é o certo? Falar ICESP ou fala o complexo HC, né? Complexo HC. O complexo porque são os institutos, né? Então, na realidade, eu estou de volta para o Brasil há 7 anos, né? Eu fiquei praticamente 21 anos fora do Brasil, assim que eu terminei minha residência. E eu fui para França, onde eu fiz mais 1 ano de residência em transplante. E, posteriormente, então, eu fiz mestrado, doutorado, fui ser médico na França, fiz coordenação de um projeto de pesquisa em transplante de sangue de cordão. E aí, nesse meio tempo, minha chefe aposentou, eu vi que era o momento de sair. Vim para o Brasil, fiquei 1 ano, né, montando o transplante de medula óssea do Hospital Sírio-Libanês e também ajudando no transplante do Itaci, que é o Instituto da Criança, né, da USP. E, posteriormente, nesse meio tempo, eu recebi um convite para ir para Oxford, ser professor lá. Eu falei assim, poxa, uma das melhores universidades do mundo com essa proposta. E eu voltei, então, para a Europa. Fiquei lá mais 5, 6 anos. E vi que, na realidade, era o momento de voltar. Fiz o concurso para professor e voltei para a USP. Né? Isso sob uma certa pressão do professor Marco Antônio Zago, com quem eu já trabalhava em projetos de pesquisa e que falou que eu que tinha que assumir, né, a hematologia da USP. E aí imagina você chegar, encontrar aquele hospital, né, com um acesso tão limitado ao transplante e tudo. Então, vamos falar um pouquinho do mieloma, né, porque eu sei que a tua área é muito mais ampla. Como é que estava quando você, há 6, 7 anos atrás, como é que está hoje? Tem melhorado, tem evoluído? Quais são os principais desafios que a gente tem hoje para o mieloma no Sistema Único de Saúde? Então, tá bom. Então, a gente, quer dizer, esses pacientes, né, do complexo HC, o tratamento é feito no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e posteriormente esses pacientes, né, é o mesmo grupo, quer dizer, sou eu que coordeno junto com o professor Rego, que também está, né? Há alguns anos eu consegui que a gente trouxesse o professor Rego, então somos 2 professores titulares. E, então, o transplante, quando eu cheguei, né, eu vi que a unidade de transplante era muito obsoleta, sabe, Cris? Eu fiquei assim, poxa, como que eu vou transplantar um paciente nessa unidade, né? Sabendo que uma grande parte são pacientes de mieloma, outros pacientes de linfoma e leucemias. Como eu vou transplantar um paciente numa unidade, sabendo que é uma unidade obsoleta e que muitas vezes tinham infecções hospitalares com bactérias multiresistentes, né? E que eu não tinha muita possibilidade de ter resultados bons. Então, a primeira coisa que eu fiz foi levantar todos os resultados e eu vi que com aqueles resultados, minha consciência não me permitia fazer transplante. O que eu fiz? Corajosamente, eu resolvi fechar a unidade de transplante. E vocês podem imaginar, quer dizer, um médico que não é mineiro, que não é paulista, que chega de uma universidade, que não é a USP, né? Que é o FMG. Mas que chega como professor titular, quer dizer, eu fiz um concurso, passei em primeiro lugar, então eu achava que eu tinha um certo poder e eu usei desse poder para fechar a unidade. Mas, ao mesmo tempo, ao momento de fechar, eu já tinha uma esperança, né? Então, vocês podem ver, inclusive, no último post, né? Que eu tive uma grande ajuda da Crefisa. As coisas a vida vai te levando para algumas situações, e isso foi durante minha vida toda, minha carreira, né? Que você não consegue explicar muito, né? Então, eu consegui, né, através da Crefisa,
né, e da Leila, que é presidente, né, do Palmeiras atualmente, que era presidente da Crefisa, e José Roberto, que são os presidentes, né? Ele era tratado no hospital e meu cunhado, coincidentemente, era técnico do Palmeiras. Opa. E aí tudo se juntou. Quando acabar aqui o papo vai mudar, hein? Tem mais coisa para falar. E aí eu pedi a Leila, né, e a doutora Iana, que trabalhava comigo, né, que era a médica do Zé Roberto, né, convenci a eles doarem, né, para construir uma nova unidade de transplante. Tá? E essa nova unidade de transplante, eu posso te garantir que é uma das melhores da América Latina, tá? Melhor do que outros hospitais. Tá? Você Sim, já visitei. Já. E além disso, né, então é uma unidade que a gente conseguiu diminuir muito a mortalidade, né, diminuir muito, né, o índice de infecção hospitalar. Eu consegui, através também do Grupo Mulheres de Brasil da Luísa Trajano, verba para fazer a varanda, né? A varanda é toda fechada, então é uma unidade toda fechada de vidro, água filtrada, né? E aí já vem, né, o SUS, né? O SUS está ali, mas as pessoas têm que trazer o privado para dentro do SUS, né? Isso em todo o Brasil, não é só no isso em todo o Brasil. Então, eu estou aqui, né, os empresários, as pessoas que querem doar, né, que vocês têm que pensar nisso. Isso vem muito da cultura fora do Brasil, né? As pessoas, eu acho que no Brasil, os grandes empresários deveriam doar. Tanto é que eu falei, eu tenho que ter uma lei Rouanet na saúde, né? Quer dizer, vamos colocar qualquer nome nessa lei, mas uma lei que incentive, né, os doadores a investir na saúde, né? Em estruturas, né? Então, vocês podem, quem conhece a unidade de transplante lá do HC, ver, né, a importância que é, não só para os pacientes, né, para diminuir a mortalidade, mas quem trabalha, e todo mundo está trabalhando ali, num local, né, que é bonito, né, que isso traz a psicoimunologia, né, e que traz o bem-estar, né, e tem que se criar mecanismo de humanização, né? A humanização não está só nas pessoas, mas também está no ambiente, isso é importante. Bom, então, a primeira atuação é isso. Você construiu, reformaram a unidade e tal, e aí a gente entra no segundo desafio, porque a gente sabe que o transplante tem um papel muito importante no tratamento do mieloma. Independente das novas drogas, ele tem um papel comprovado, consolidado, né? E aí, qual é o desafio? Porque acho que quando você fala o nome do HC, você fala no SUS em geral. Acho que o problema só piora. Eu acho que o SUS no HC é o melhor SUS. Sim. Né? Quer dizer, eu não estou querendo comparar, mas a gente tem, né, estruturas, né, e pessoas e a capacidade, né, de fazer uma medicina de ponta, como a gente sabe que a USP é. Né? Então, o desafio é o quê? Quer dizer, então agora a gente tem que demonstrar, porque o que acontece com os pacientes de mieloma? Tá? Primeiramente, como todo mundo sabe, a gente só conseguiu ter o bortezomib há 1 ano e meio atrás, né, dentro do SUS. E mesmo assim, tem muito hospital dentro do SUS que não tem bortezomib, né, que é um medicamento básico no tratamento do mieloma. O segundo tratamento básico é o transplante. Né? Quer dizer, você faz o bortezomib de indução, daí a mais ou menos 4 a 6 meses você transplanta o paciente, aqueles que são elegíveis, né? E isso é fundamental no tratamento do mieloma. O que aconteceu? A gente começou a ver que a gente tinha uma fila de pacientes enorme, né? E a gente não conseguia transplantar esses pacientes. Então, fizemos um estudo, tá? Que foi inclusive premiado, o Dr. Giancarlo Fatobene, que é médico, meu assistente, ao mesmo tempo, também trabalha no Hospital das Clínicas. Levantamos a fila de pacientes de mieloma no SUS, tá? Para serem transplantados. Nós, com esse estudo, descobrimos que 15% dos pacientes que estão na fila vão ser transplantados nos 6 primeiros meses. Pouco, né? Muito pouco. É muito pouco. O paciente vai recidivar de novo, não vai ter droga para tratar, vai retratar com a mesma, vai ficar refratário. Vai morrer na linha. Pois é, então, assim, o investimento está ali também. Né? E o que fazer? Então, assim, a gente procura saber, mas por quê? Primeiro que a gente tem muito mais paciente do que tem leito. Depois, a gente tem vários problemas de acesso a algumas drogas, como o Melphalan. O Melphalan é uma droga barata, né? A gente tem no SUS. O problema tem hora que acaba, né? Acaba para todo mundo. Para todo mundo. Recentemente, né? Eu falei, a gente recebeu uma carta da Aspen Pharma dizendo que ia faltar. Pois é, aí termina eu falando como é que a gente vai fazer condicionamento. Não tem, quer dizer, não tem outra possibilidade. Além disso, a gente não dá vazão. Então, a gente
mais uma vez aqui, Cris, a doutora Carmen Vergueiro, da Fundação Ameu, né? Nós construímos, né, ela, né, com os fundos aí, construiu uma casa, comprou uma casa praticamente do lado do ICESP, tá? Que é uma casa com 10 leitos, com banheiro individualizado, em que a gente quer fazer transplante ambulatorial, que é possível. E a gente quer fazer isso um projeto piloto para o SUS, né? Então, isso vai aumentar muito mais o número de transplantes e tentar diminuir a fila. Até seguro, hoje... É seguro? Eu sei que é porque super minha mãe seguro, fez, né? Mas é super seguro. Mas assim, a gente fez um cálculo de alta precoce. A gente, por exemplo, a gente tinha esse protocolo quando eu cheguei, alta precoce somente para aqueles pacientes que tinham carro, que morava perto do hospital, que tinha condições de vir quando tivesse uma febre. E você imagina, a gente tem uma casa praticamente a 10 minutos do hospital, mas a gente não tem verba para manter essa casa. Então, eu gostaria, inclusive, de pedir a vocês de nos apoiarem, a doutora Carmen Vergueiro, né? E praticamente só para paciente de mieloma, tá? Então, todo mundo que tiver condições, por favor, doem para a gente manter essa casa, para a gente poder rodar, né? Ter uma rotatividade melhor e conseguir transplantar mais pacientes. São 10 leitos por vez, né? Pois é, você imagina. Então, é uma casa linda, tem até elevador. Que eu falei, Carmen, quando eu visitei, quando comprou, eu falei assim, a gente tem que ter um elevador, porque às vezes tem paciente que não vai conseguir subir na escada. Então, tem elevador, inclusive, na casa, né? Mas a gente não tem verba para manter a casa. Então, a gente está tentando todas as maneiras. Então, você imagina, a gente com essa casa, a gente vai já aumentar em torno de 20% a 30% o número de leitos disponíveis. Além disso, né, e aí foi muito importante, a gente agora vai ter uma outra unidade de transplante, tá? Dentro do ICESP. A gente já tem uma unidade de transplante no Instituto Central, agora dentro do ICESP, que está sendo construída e que provavelmente vai ficar pronta aí em 3 a 4 meses, para a gente tentar aumentar. Isso tudo devido ao estudo que a gente fez. Olha como que é importante. Você mostrar os resultados que a gente consegue transplantar 15% dos pacientes que têm indicação nos 6 primeiros meses, que é muito pouco. Então, com essas medidas, a gente pensa, a gente calculou, estimou em torno aí de 80%. E mesmo assim vai ficar faltando paciente, né, para ser transplantado. Então, da importância. Caramba. Né? E aí, além do transplante, que a gente tem aí, nesses anos todos, o bortezomib, e agora, recentemente, teve também a entrada do carfilzomib, que lógico que vai abrir mais uma porta. Mas tem muita coisa para acrescentar, né? A gente precisa da Lena, precisa do Dara precisamos também. da Lenalidomida, precisamos do Daratumumab, né? Que são medicamentos importantes aí dentro do tratamento do mieloma, do transplante, né? E também de saber aqueles pacientes de alto risco. Tá? Porque muitas vezes no SUS a gente não tem capacidade ao diagnóstico de saber o FISH, por exemplo. Né? Então agora, né, a gente tem conseguido fazer FISH para todo paciente diagnóstico. O que é o FISH para eles? O FISH. O FISH é um exame, né, que a gente faz na medula óssea para saber as características genéticas das células do mieloma. E a gente consegue classificar aqueles pacientes chamados de alto risco e de não alto risco. Né? E aqueles pacientes que são considerados de alto risco, inclusive, a gente tem protocolo de fazer 2 transplantes. Tá? Já que no SUS a gente não tem todas as drogas, a gente tem que tentar fazer 2. Vocês imaginam, a gente já tem dificuldade para fazer 1, quanto mais para fazer 2. Né? E a gente agora, né, a gente conseguiu já fazer FISH para todo paciente de mieloma dentro do SUS. A gente já fez. É uma coisa que foi aprovada há pouco tempo. Pois é. Né? E agora, né, eu tive uma reunião, inclusive hoje, para a gente, com a doutora Grácia, que é uma pessoa que eu admiro, que eu adoro, a doutora Fernanda Seguro, para a gente poder avaliar a doença residual nesses pacientes que são transplantados, né? Então, eu acho que, assim, o que a gente tem que fazer é pesquisa, né? E também, né, além disso, incluir esses pacientes em protocolo de pesquisa. É verdade. A gente tem protocolo de pesquisa dentro do HC, patrocinados pela indústria farmacêutica, e isso oferece para os pacientes um tratamento que o SUS não oferece. É verdade. Então, assim, qual a solução para o SUS? Né? Batalhar, como vocês fazem, para as novas drogas, mas batalhar também por estudos clínicos e que a gente consiga colocar esses pacientes em estudos clínicos. Vocês devem estar brincando, falando de novo estudo clínico. A gente tem falado muito em estudo, porque eu acho que o Brasil passa por um momento muito legal. Porque antes até a aprovação de CEP, CONEP demorava, quando o estudo chegava, já estava fechando, né? Então não dava nem tempo quase de colocar o paciente. E hoje não. Hoje a gente estava aqui antes comentando, né, uma paciente de mieloma, né, que está aguardando para entrar no estudo, que bom que vai sair. Então, assim, a gente vive um momento diferente. Eu acho também importante eles entenderem que o carfilzomib veio com 10 anos de atraso, mas chegou, né? Então, já é mais uma opção. Agora, a gente também tem o carfilzomib, eu acho que é mais uma opção. Mesmo que
a combinação aprovada dele não seja a ideal, é uma arma a mais que a gente tem. E aí, a hora que a gente tiver o Dara e a Eulena, aí a gente pode fazer muito mais combinação, Sem não é dúvida. isso? E trazer muito mais resultados positivos, né, para o SUS, né? Além disso, o CARTICEL, né? Essa é uma esperança, né? E a gente tem um projeto, né? É claro que você fala assim, poxa, mas vai ter CARTICEL, não vai ter DARA, né? Fala assim, mas por quê? Aquele paciente recai pós-transplante e que a gente sabe que o custo do DARA vai ser praticamente o custo de um CARTICEL, uma infusão. Mas o CARTICEL feito por vocês, nós, o CARTICEL acadêmico, Tá. né? O CARTICEL acadêmico, né? A gente já tem o CARTICEL acadêmico, que a gente está incluindo junto com o Ribeirão Preto e o Hospital das Clínicas, né? Tudo feito em Ribeirão Preto, com a ajuda do Instituto Butantan. O CARTICEL para leucemia e para linfoma, né? E para o BCMA, que é o CARTICEL do mieloma, a gente está em colaboração com a Espanha, com Barcelona, né? E a gente, semana passada, uma boa notícia, que o CNPq aprovou um estudo da gente, né? De fazer CARTICEL utilizando o vetor de Barcelona. Então, a gente já tem o dinheiro para estudo pré-clínico. Então, né, todo mundo não vem para pedir... Calma, senão amanhã porque, o telefone... Assim amanhã que eu vai postar amanhã, não. Pois a gente tem já, né, a verba para trazer o vetor para fazer os estudos pré-clínicos. O que é isso? A gente tem que demonstrar que quando a gente transfecta as células com vetor, as células estão funcionando. Isso tudo é pré-clínico. Para isso chegar na clínica, demora pelo menos 1 a 2 anos. Mas a gente vai utilizar de tudo que já foi feito na Espanha, né, em Barcelona, para a gente adiantar esse processo. Então, a gente tem 2 chamados NUTERAs, né, o Núcleo de Terapia Celular Avançada, criado em Ribeirão Preto, pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, em associação com o Butantan, né, e o de São Paulo. Né? Então, a ideia é que essas 2 fábricas de células consigam produzir. Né? E aí, existe algum estudo que compara daratumumab na recaída com o CARTICEL? Ainda não, mas por que não pensar que o CARTICEL no SUS pode ser até um pouco mais barato do que o daratumumab? Mas isso precisa de estudos, né? Eu acho que só fazendo os estudos que a gente vai E qual é saber. o desafio que vocês têm em manter o paciente em remissão até o transplante chegar? Pois é continuar fazendo ciclos, né? E isso a gente sabe que o ideal é a gente fazer dentro dos 4 a 6 ciclos, né? De bortezomib associado a ciclofosfamida, né? Ou a talidomida, né? Com dexametasona. Então, a gente fica mantendo. Então, outro dia mesmo, toda terça-feira, a gente tem a reunião. Tem paciente que chega para ser transplantado depois de 1 ano. 12 ciclos. E aí não pode perder tudo que já foi feito. Pois Ele não colhe células, né? Pois é, e quanto mais você adia, mais difícil fica de colher células. Ideal, olha, eu aqui dando uma intrometida. O mas ideal assim, seria colher se logo eles no entrassem em remissão, colhessem as células e daí ficassem aguardando, mesmo que recidivassem, enfim, Pois é, retratava, mas aí a gente né? vai... Pois é, mas esse que é o Teria problema. uma qualidade de coleta muito melhor, então não assim, a teria? gente tem que aumentar o número de leitos e tentar rodar, né? Ou aumentar a produtividade, né? Junto com a casa, junto com a nova unidade. Então, a gente está com o mecanismo. O problema é que tudo demora, né? Por exemplo, a verba para a nova unidade de transplante foi já ano passado, mais do ano passado. Então, só agora que começou a construção e que fica pronto em alguns meses, né? Aí tem que montar toda a parte de custeio, toda a parte, né, de pessoas, e aí vai. Né? Tu imagina quem está fora, né? Quem está fora dos grandes centros. A gente tem que lutar Imagina, muito, né? pois é, quem está no Nordeste, quem está na região Norte, quer dizer, como fazer? Então, assim, muitos casos que os pacientes falam assim, eu prefiro Agora que morrer. a gente tem o Pará. Pois é, Agora que a gente começou. tem a unidade do Pará. Pois é, imagina, no Amazonas, né? Vão tentar, né, trazer, né, expandir o número de leitos, né, fazer mais unidades de transplante, né? A gente está com cooperações, né, dentro do Brasil e mesmo fora, no Equador, por exemplo, né, em alguns países da América Latina, com pessoas que estão vindo formar, que a gente sempre dá um apoio. Então, o que a gente quer é melhorar, não só no Brasil, nas regiões do Brasil, mas também na América Latina. Vocês imaginam, na Bolívia, no Peru, não tem unidade de transplante. O primeiro transplante do Brasil foi feito em 79, né? E aqui, o meu grande agradecimento ao professor Ricardo Pasquini, né? O Dr. Eurípides Ferreira, por tudo que eles fizeram pela hematologia brasileira. Né? É verdade, é verdade. Isso é importante. Vocês entenderam qual a importância quando a gente fala para vocês que tem consulta pública e vocês têm que participar? É por isso, é porque na consulta pública é quando, no caso, estamos falando do SUS, né? Não estamos falando de droga oral no sistema privado. É quando vocês têm a oportunidade de
falar para o pessoal que está lá do outro lado a importância que aquela droga vai ter. Que é o que a gente tem que fazer, né? Agora, para a gente conseguir melhorar ainda mais o nosso arsenal. Mas é um ganho. Eu acho que a gente sempre fala das coisas ruins, mas tem que falar das boas, né? Sempre. Eu acho que ter o otimismo, transplante gratuito, né? Pensa aí, né? Tem hospital, tem lugar que não tem transplante gratuito. Sem dúvida. Né? Ter as drogas que a gente tem e poder lutar e poder para que todos os médicos tenham o preparo necessário para que possam tratar melhor os seus pacientes. Uma outra coisa muito importante que com certeza vocês já falaram isso é da formação dos médicos, né? Das outras especialidades afins, né? E que a gente vê, por exemplo, a gente agora está com uma base de dados de mais de 1.000 pacientes, a gente vê a dificuldade e o tempo desses pacientes serem diagnosticados, né? Então, isso é muito importante, né? Que os outros médicos sejam bem formados, que consigam fazer o diagnóstico, né? Para a gente poder tratar da melhor forma possível. A gente sempre fala da importância de fazer eletroforese de proteínas no check-up. Mas a gente sabe que quem está pelo SUS, às vezes, não tem como. Apesar da eletroforese ter um custo baixíssimo, né? Infelizmente, a gente sabe que não. Mas eu acho que falta mesmo. É o médico de base, o médico da UBS, né? Para entender que dor nas costas pode ser mieloma, né? Uma dor... Sem dúvida. Independente da idade. E eu acho que vocês têm um papel fundamental nisso, né? De levar para as UBS, né? Para os médicos de família, para a formação, né? Que dor nas costas, às vezes, é claro, a grande maioria, mas pode ser um sinal, né? E que isso é importante a gente fazer o diagnóstico. É isso aí. Tô falando isso, obrigada. Eu espero que a gente se reúna em breve para falar aí do CAR-T-cell, né? No SUS, que o tempo está passando tão rápido, né? 2023 voou. Então, que venha logo e que a gente possa voltar para falar mais. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Olha para aquela câmera e deixa uma mensagem para os pacientes de mieloma que estão assistindo então, vocês, né, que são os pacientes do mieloma, primeiro, assim, mieloma, quando eu fiz hematologia, que já tem 30 anos, era uma doença que eu tinha muito medo de pegar os pacientes, porque a gente sabe que não podia oferecer muito, né? E que, atualmente, é uma doença que realmente eu sou apaixonado, né? A biologia do mieloma, né? Isso do ponto de vista científico, né? A biologia do mieloma, o que a gente atualmente pode fazer com mais de 25 tipos de drogas que a gente pode utilizar, né? Faz parte aí desse otimismo, né? A gente vê que os pacientes estão vivendo anos, anos e anos, né? Então, o que eu deixo para vocês é o otimismo, né? A perseverança e a persistência, e que você que está no privado lute para que aquele paciente que está no SUS e que, com certeza, é da sua convivência, tenha o mesmo tratamento que você. Então, se unam, né? Fiquem unidos e batalhem e votem nas pessoas que realmente se importam com a saúde de vocês. Isso aí. Obrigada para você que ficou com a gente e até a próxima.